Olá, gente, tudo bem? Olha o que eu tenho aqui para vocês. Essa linda bolsa de professora. Olha que maravilhosa, cheia de porta-lápis aqui, borracha, régua, pode botar aqui dentro, pequena, até celular. Tem esse super bolso grande aqui, tá? Olha que lindo. Temos também do outro lado outro bolso, super bolso. Ela é muito espaçosa dentro. Olha que linda que ela é por dentro, tá? É uma bolsa forte, bem encorpada, pode colocar muito material didático aqui dentro, os livros, o laptop, né? O que a professora tá sempre cheia de livros para cadernos para dar aula. Então, assim, esse é um projeto maravilhoso que acompanha o porta-óculos e dois porta-caneta marca-texto. Então, eu convido vocês para me acompanhar em mais essa jornada. Vem comigo? Então, minhas companheiras de costura, aqui tá então o projeto todo da bolsa professora, tá? Todas as peças vão vir com identificação. Essa peça aqui, a minha, que eu fiz numa máquina menor, eu não coloquei, mas vai vir com identificação. Sugiro que refile deixando o nomezinho junto. Esse aqui é um bolso inteiro, não é para cortar aqui nas linhas, tá? Corta em volta. Todas elas, aqui também, aqui refila, aqui refila, aqui refila. Tudo refiladinho em volta, tá? Todas as peças. Eu vou refilar, vou cortar o forrinho, o que vai forro, e depois eu mostro pra vocês, tá certo? Olha, gente, aqui tá o corpo da bolsa, tá? Que eu refilei. Aí eu refilei o forro, tá? O forro, quando a gente corta ele, eu quero explicar pra vocês, a gente corta ele dividido, porque é lá no fundo da bolsa que a gente vai deixar uma abertura pra desvirar. Só que quando a gente corta ele, tá? A gente não corta aqui no meio, ó. A gente não corta bem no meio, porque quando a gente... como a gente vai deixar uma abertura para desvirar, nós vamos precisar de 1 centímetro de costura. Aqui, por exemplo, tem 16, eu teria que cortar o forro até aqui, nos 8 centímetros. Eu cortei 9. E a mesma coisa o outro lado, 9. Então, os dois forros, 9 com 9, vai dar 18. Que são, porque depois a gente vai emendar o forro assim, ó. A gente vai costurar aqui. Ó. E aí a gente vai comer esse 1 centímetro que a gente tá cortando a mais, né? A gente vai costurar e vai deixar uma abertura aqui no fundo. Então, o forro são duas peças separadas, tá? Para nossa bolsa maravilhosa. Então, a gente vai deixar aqui por enquanto, tá? Agora, aqui estão os bolsos, tá? Aqui é um dos bolsos. Esse bolso, tá? Eu cortei o forro dele, ó, do mesmo tamanho, certo? Esse outro bolso aqui, também eu cortei o forro, tá? Aí nós temos um outro bolso menor que vai sobreposto, esse não precisa de forro, certo, gente? Não precisa fazer forro nele, tá? Então, os dois bolsos maiores, que são mais altos, refilam o forro e esse aqui não, tá? Esses aqui são os espelho do zíper, que a gente chama, tá? Eu botei o nome erradinho ali, botei acabamento do zíper. Na verdade, aqui é espelho do zíper, essas duas tirinhas, não precisa forro, tá? Esses aqui são acabamento do zíper, são essas 4 pecinhas, também não precisa de forro, certo? Aí a gente tem essa tira comprida mais larga, são as alças da bolsa, também não precisa de forro. Essas tiras mais estreitas, essa grandona mais estreita, é o fole da bolsa, também não precisa de forro, tá? Então, isso aqui não precisa de forro, isso aqui não precisa de forro, e esse bolso não precisa de forro. Aí, aqui nós temos, tá?
o porta-lápis marca-texto, que esse aqui já tem um tutorial no canal, tá? Eu cortei já os forrinhos aqui para costurar eles. Eu vou mostrar isso pronto para vocês, tá? Então, eu só tô mostrando para vocês porque esses aí precisa de forrinho, tá? Então, eu cortei assim, ó, porque depois a gente costura e refila, tá? Então, não tem aqui, não precisa recortar bem direitinho, porque depois, até porque fica ruim, né? Então, aqui estão os forrinhos dos porta-lápis marca-texto, tá? E aqui tem a necessaire, que é do óculos, tá? Que eu também já tenho tutorial. E a necessaire a gente segue da mesma forma da bolsa. A gente corta aqui 1 centímetro mais, tá? Então aqui, dividindo no meio, aqui até eu posso agora conferir onde é que eu botei a minha régua. Vamos ver. Bom, gente, não importa. Aqui divide ao meio, vai dar tipo 4, tem que ser de 5 aqui, tá? 5 aqui. Então, costura as duas peças, corta as duas peças iguais, tá? E lá no tutorial da necessaire, do porta-óculos, tá explicado bem direitinho, tá? Então, essas peças aqui, nós vamos deixar de lado, que isso aqui é tema pra mim, pra costurar, pra mostrar pra vocês depois como fica bonito. E a gente vai começar a trabalhar a nossa bolsa. Todos os materiais, as listas de materiais vão estar descrito no canal, logo abaixo o que precisa, tá certo? Vamos agora começar. Só vou me organizar e já chamo vocês. Então, vamos lá, mãos à obra. Aqui tem esse bolso lindo e maravilhoso. A gente vai cortar o zíper desse tamanho. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai primeiro colocar o cursor nele, tá? Nós vamos botar o nosso cursor. Eu vou pôr aqui, esse aqui é o carrinho que a gente chama, porque eu quero botar um pingente bem bonitinho, tá? Então, a gente vai botar, ó, eu vou botar 2 também, um de cada lado, porque eu acho que para abrir na hora fica melhor. Feito isso, agora eu vou colocar um pingentezinho que eu falei pra vocês, né? A gente coloca ali, aí a gente aperta aqui, ó, pra fechar, pro pingente não cair. Mesma coisa esse aqui, puxar mais aqui perto. Eu gosto de colocar antes, porque depois a bolsa, colocar com a bolsa pronta é bem complicado, então eu já gosto de ir colocando, tá? Feito isso, então, o zíper tá um pouquinho durinho, mas depois no manusear ele vai, olha que amor que fica, tá? Aí agora a gente vai cortar estas pontas aqui, podemos tirar um pedaço, assim, mais ou menos, tá? Ela vai ficar menor, e aí é aqui nessa parte, tá? Aí até a gente pode, eu acho que deixar um pouquinho menor ainda, porque nós vamos botar o acabamento do zíper. Vamos deixar o nosso zíper, vamos ver, com 3 centímetros de cada lado. Vou deixar com 3 aqui, 3 menos. E 3 menos. Então, a gente corta mais um pedacinho aqui. Tá? E se depois a gente vai alinhar, vai ficar bem certinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse acabamento do zíper, tá? Aí a gente vai costurar nas pontas do zíper. Ele é grande, esse acabamento do zíper, ele não precisa ser tão... tem 4 peças, vai sobrar 2, tá? A gente fez, mas depois viu, olha que nós vamos fazer isso aqui, ó. A gente vai dobrar assim e nós vamos costurar aqui em cima. A gente passa 1 centímetro pra dentro, ó. A gente vai costurar aqui
que esse é o famoso acabamento do zíper que muitos clientes não têm dúvida como que é, né? Então, aqui, a mesma coisa na outra ponta, tá? A gente dobra um pouco assim e passa assim, 1 centímetro aqui, tá? Então, a gente faz isso aqui, costura, passa uma costura aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer, tá? Cuidado aqui, gente, na hora de costurar em cima do zíper, pra não acabar com uma agulha, né? Então, eu sempre gosto de passar até assim devagarinho. Ó, assim, tá, gente? Ó, fica bem fechadinha a ponteira. Agora da outra também. Olha, gente, tá? As ponteirinhas estão prontas. A gente agora vai refilar aqui na largura do zíper, tá? E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos aqui, ó, juntar aqui as duas ponteirinhas assim. E a gente vai fazer o meio do nosso zíper. Nós vamos dar um piquezinho aqui e um piquezinho aqui, tá? Agora a gente vai fazer isso aqui. Nós vamos juntar o meio da nossa peça, tá? E nós vamos fazer assim, nós vamos botar aqui, vamos puxar isso aqui mais pra cá. Nós vamos juntar o meio com o meio aqui, tá? Ó, alfinetar. Porque se a gente fizer isso, as duas partes aqui vão ficar do mesmo tamanho aqui na ponta, tá? Por isso é importante fazer bem direitinho o meio. E aí alfinetar aqui. Tá? Aí vem com o calcador do zíper, retrocesso aqui, vem costurando toda essa lateral aqui, tá? Olha aqui, gente, tá? Tá costurado aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aqui recortar aqui essa sobra, tá? A gente pode refilar essa sobrinha. E nós vamos fazer assim, nós vamos costurar o nosso forro, direito do forro com o direito da peça, tá? Só que a gente vai alfinetar por esse lado aqui, porque eu gosto de costurar na mesma linha onde eu costurei o zíper, tá? Então, eu vou alfinetar o nosso forro. Ó, tá? Então, ó, vamos costurar em cima da mesma linha aqui do zíper. Tem que cuidar aqui com os puxadores, na hora que chegar aqui, levantar o pezinho da máquina e passar eles para trás, para vocês poderem continuar a costura, tá? Então, vamos lá. Olha, gente, feita a nossa costura, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai puxar o nosso forrinho aqui, vamos puxar assim. A gente vai fazer assim. A gente vai aqui ajeitar bem aqui, abrir bem essa parte aqui, ó, tá? Aí nós vamos botar alfinetes aqui, ó, deixando o forro bem assentadinho aqui, tá? Porque daí a gente vai fazer uma costura de pesponto.
Ó. A gente vai fazer uma costura de pesponto aqui nessa beiradinha. E vamos aproveitar e já vamos vindo costurando o nosso forro em toda a peça. Vamos deixar ele todos com alfinetes assim, ó. Ó. Tá? Então, com uma costurinha de pesponto aqui, ó, tá? Rebatendo tudo, aí volta, toda volta, costura o nosso forro, certo? Então, gente, olha a costurinha que tá feita, tá todo ele costurado ao redor. Agora, nós vamos pra parte de cima, tá? Que é o espelho, o famoso espelho, tá? Que a gente vai fazer um piquezinho pra achar o meio, bem pequititinho, porque ele é largo. Aí, a gente vai costurar ele aqui. Nós vamos pegar o direito e vamos botar aqui em cima do nosso zíper, no piquezinho do nosso zíper, tá? Ó. Tem que cuidar porque o zíper, ele gosta, como o zíper ele é molinho, ele gosta de espichar. Então, vocês têm que emparelhar nas pontinhas aqui, tá? E ir trazendo a pecinha com o zíper. Porque se vocês puxar o zíper, vai faltar na ponta, tá? Então, é importante. Aqui, quando vocês vier, já sabem, né, que quando a gente vem aqui na pecinha, a gente levanta aqui, vem com a máquina aqui, levanta e passa eles pra lá, tá? Os cursores, certo? Agora, com o calcador do zíper, vamos vir costurando aqui. Costura feita, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai, nessa pecinha aqui, não vai forro, tá? Não tem necessidade de forro. Então, a gente vai fazer o nosso pesponto, que nem a gente fez desse lado, nós vamos fazer desse lado agora, tá? Tá, gente? Olha o nosso pesponto. E depois eu ajeito ela. Ela é teimosa. Bom, não importa. Nosso pesponto tá feito. Agora a gente vai pegar o corpo da nossa bolsa, tá? E a gente vai fazer isso aqui, ó. Antes, nós vamos refilar essa sobrinha aqui do forro, pra não ficar pra dentro isso aqui. Então, nós vamos fazer isso aqui. Aí, a gente vai fazer assim, tá? Nós vamos medir aqui uma distância. A gente vai fazer aqui nessa parte aqui de baixo do bolso, a gente vai fazer uma dobra assim, tá? Ó. Não precisa ser bem 1 centímetro, também não tem problema se for 1 centímetro. Vai fazer essa dobrinha aqui. Tá? E a gente vai colocar, alinhar aqui na lateral direitinho. E nós vamos medir aqui, ó, 3 centímetros, tá? Nós vamos fazer um risco aqui com giz de cera. Até aqui dá 19, certo? Então, aqui, a gente vai traçar uma linha aqui, ó. E dessa linha aqui, nós vamos botar o 19. Ó. E aqui 3. Certo? Daí agora a gente vai riscar aqui, ó. Opa, não.
O giz de cera, ele é mais grosso. Eu gosto da canetinha mágica, mas a gente não tem a branca aqui na loja. Porque a branca veio, todas elas vieram seca. Tá? Então, feito isso, agora a gente vai pegar os alfinetes. E nós vamos alfinetar. Bem alinhado aqui. Na lateral. Tá? A gente vai colocar os alfinetes aqui. E é bom que tenha um risco ali, porque na hora que a gente tá tirando o alfinete para costurar, o tecido se mexe e a gente às vezes pode se perder um pouco onde é que é para colocar o tecido. Então, assim, tá? Aí feito isto, agora nós vamos dobrar aqui também, ó. Aqui também nós vamos dobrar assim. Certo? Daí assim, ó, depois de colocado o alfinete aqui, nós vamos passar uma costura, tá? A gente vai passar uma costura aqui e uma costura aqui, tá? Aí depois podemos também costurar aqui nas laterais já para ficar o bolso bem colocado na nossa bolsa, certo? Olha, gente, o esquema que eu faço aqui, ó, eu dobrei aqui a minha bolsa e botei uns clips para ela poder passar dentro da máquina, por baixo aqui no meio da máquina. Tá, gente, olha, nossa bolsa aqui, ó, um lado dela tá pronto, né? Tá lindo, maravilhoso. Agora a gente vai deixar um pouquinho ela de lado, tá? E nós vamos trabalhar com o outro bolso. O outro bolso, ele tem um bolso sobreposto, que é esse bolso aqui. Lindíssimo, tá? Então a gente vai fazer ele assim, ó. Nós vamos, antes da gente fixar ele aqui, a gente vai fazer uma bainha aqui, nós vamos dobrar aqui, ó, 1 centímetro mais ou menos, ou mais, deixa eu ver quanto. Eu acho que 1 centímetro fica bom, né? Então a gente vai dobrar esse 1 centímetro aqui. Aqui. Assim, tá? E nós vamos passar uma costura aqui, tá? Pode ser aqui bem na beiradinha, pode ser mais pra cima, uma costura em todo esse aqui. A gente vai fazer essa bainha primeiro, certo? Olha, gente, eu fiz aqui a nossa bainha, eu mudei a linha, tá? Eu não quis deixar pink, porque eu acho que fica muito chamativo. Qualquer coisinha que a gente também erra um pouquinho já aparece muito. Então, agora a gente vai colocar aqui, nós vamos alfinetar a nossa peça, tá? Vamos alfinetá-la aqui, tá um pouquinho pra baixo. O alfinete, ele repuxa um pouquinho, né? Assim. Aí a gente vai alfinetar bem aqui perto dessas nossas marcações, a gente vai colocar o alfinete, ó. Então a gente vai colocar os alfinetes assim, porque nós vamos passar uma costura em cada uma dessas marcações, tá? A gente vai... eu vou alfinetar tudo aqui no meio, bota alfinete aqui, tá?
Sempre cuidar aqui para alinhar aqui embaixo. E aí depois a gente vai costurar todas essas, porque aqui vai aonde vai ser colocado as canetas, os lápis, né? Então a gente fez essas divisórias para ficar bem bonito. Aí quando passar a costura aqui, ó, faz um retrocesso aqui em cima, tá, gente? E aqui no final, tá? Todas essas marcações assim, tá? Todo onde tem essas marcações é fazer uma costura. E na lateral aqui, quando terminar, ó, porque o alfinete vai puxando, tá? Então, depois eu vou ajeitar aqui. Na lateral aqui também, depois, e aqui embaixo, tá? Aqui não, porque aqui vai ser os bolsinhos, certo? Olha, gente, tá? Todos os bolsinhos costurados, tá? Costurei aqui tudo. Vou costurar aqui também, não cheguei a costurar, mas pra vocês verem como ficou bonito. Agora, o jeito de fazer é o mesmo do outro bolso. Desse bolso aqui, tá? A gente vai, né, medir o zíper aqui, vai cortar ele do tamanho, a gente vai botar os cursores nele, que nem eu fiz na outra aqui, a gente vai botar os cursores. Depois de botar os cursores, vocês podem retomar o vídeo no começo. É o mesmo jeito, vamos botar o acabamento do zíper, né, nas pontas, tá? Botando os cursores, né, aqui. A gente bota os acabamentos nas pontas, tá? Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. É o mesmo jeitinho que eu fiz do bolso anterior, tá? Ó, gente, então, ó, o zíper eu fiz igualzinho do outro bolso. Seguimos a mesma forma que a gente vai costurar o zíper, tá? Certo? Costurando o zíper aqui, então, só repassando com vocês rapidinho, tá? Que o procedimento, a forma de fazer é a mesma, certo? Então, costurando aqui, tá? Costurado o zíper, tirei as pontinhas, agora a gente vai costurar o forro, direito do forro com o direito do bolso, tá? Aí a gente pega pelo outro lado aqui, ó, vamos colocar os alfinetes e vamos costurar o forro na mesma linha do zíper. Olha, gente, o nosso forrinho tá costurado, então agora a gente vai fazer, que nem a gente fez da outra vez, a gente vai abrir ele aqui e vai fazer isso aqui. Aí abrir bem aqui nossa costura aqui. Né? Daí a gente vai colocar os alfinetes para segurar bem o nosso forrinho ali embaixo, para que ele fique bem certinho. Vou fazer assim. Assim. Ó, vamos ajeitando para que o forrinho fique bem sentadinho ali, para não ficar embolado, tá? Aí, feito isto, né, a gente faz aquela costurinha de pesponto aqui nessa beiradinha. Fiz o pesponto aqui, já fiz a costura toda em volta, já refilei, tá? Ó, nosso forrinho tá bem pronto. Aí agora nós vamos fazer a parte do espelho aqui, né? Que é do mesmo jeito. Então a gente coloca aqui nossos alfinetes bem direitinho no meio com o meio, tá? E vai fazer essa costura aqui. Depois que costurou, vira, né, assim, e daí rebate com a costurinha, tá? Mesmo jeito. Olha, gente, tá? O nosso outro bolso tá pronto, lindo, maravilhoso, né? Agora a gente vai fazer, nós vamos pegar no corpo da nossa bolsa,
Vamos botar aqui. Vamos fazer do mesmo jeitinho que a gente fez o outro. A gente dobra aqui. Agora aqui, esse bolso vai ficar um pouquinho mais grosso, porque ele tem... na verdade, são dois bolsos, né? Um sobreposto em cima do outro. Mas a máquina costura de boa, tá? Não se assustem. Aí aqui a gente vai marcar, tá? Como a gente marcou aqui, 3 centímetros, a gente vai marcar aqui. Né? Ó, esse aqui daí dá aqui desse. Então, vamos lá. Certo? Então, agora a gente vai alinhar. Aqui com a lateral da bolsa. Vamos botar aqui alfinetes em tudo. Em toda ele a gente vai alfinetar. Tá? Então, vou alfinetar todo ele aqui em cima do nosso risco. E depois a gente vai fazer a mesma coisa aqui em cima, que nem eu fiz do outro, tá? Vamos também alfinetar. Eu vou alfinetar tudinho e já mostro pra vocês. Olha, gente, tá? Toda a nossa bolsa, todo o bolso alfinetado, certo? Aí a gente vai passar, então, uma costura aqui de pesponto e uma aqui em cima e depois a gente passa nas laterais. Então, gente, olha como tá bonita a nossa bolsa. Aqui a gente vai passar um paninho úmido, que é o giz de tecido, ele sai, tá? Agora a gente vai deixar de lado a nossa bolsa e a gente vai trabalhar nas alças, tá? As alças basicamente, a gente faz uma dobra, assim e assim, ó. Tá? Vamos isso aqui. Dobra aqui. Toda ela, vocês vão dobrar um lado, depois vão dobrar o outro. Um pouquinho mais largo, assim. Ó, assim. E aí, vocês vão juntar aqui em cima, ó. E vão passar uma costura, certo? Então, é uma costura só no meio, fica bem bonita a alça, tá? Ou, se vocês querem fazer diferente, querem fazer assim, juntar os dois lados assim, claro, mas daí tem que dobrar menos, tá? Porque senão vai ficar muito estreitinho. Fazer assim e passar uma costura aqui e uma costura aqui, também pode ser, tá? Eu já gosto de fazer desse jeito ali, porque daí é uma costura só e fica bem bonito, parece que tem um detalhe na nossa alça, tá? Então, é dobrar toda ela assim, alfinetar e passar uma costura aqui no meio. Eu vou fazer e mostro pra vocês. Ó, gente, a nossa alcinha tá costurada. A gente vai dividir ela em duas, tá? E agora a gente vai determinar o local onde a gente vai colocar as alças, certo? Ó, elas têm que ficar, essa costura aqui, ó, que é onde tem a dobrinha, ela tem que ficar pra baixo. E a gente vai fazer isso aqui, tá? A gente tem que medir de forma que fique a mesma distância, tá? Mais ou menos assim, ó. Aqui nós temos 12 centímetros. Então, a gente coloca nossa alça aqui. Aqui a gente tem 12, a gente vai colocar e vamos ver como é que fica. Acho que
que vai ficar muito aberto aqui no meio. Então, vamos passar para 13. Vamos ver, 13 centímetros. Vamos puxar para cá para 13 também. Sempre gosto de fazer de distribuir para não ficar também muito aberta no meio, né? E nem muito fechado. Ó, acho que fica bem bom assim, ó. Fica bem distribuído. Aí, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui. Ó, tá? Essa dobrinha pra baixo, a gente vai botar aqui. 13. Cuidado para não botar a tira retorcida, né? A alça retorcida. Tá? A gente confere, pega umas duas, vamos ver se tá tudo certinho. Tá vendo, ó? Certinho. Mesma coisa desse lado, tá certinho. Aí a gente vai na máquina, tá? E nós vamos fazer uma costura dupla dos dois lados, vamos fixar a nossa alcinha, certo? Tá? Gente, então, as nossas alcinhas estão costuradas, certo? Então, agora a gente vai botar o fole na nossa bolsa. O fole, ele é do tamanho, da mesma largura da bolsa, tá? Ó, pode cortar um pouquinho maior, depois a gente tira a sobrinha. Tá, esse aqui é o fole. Tá? A gente vai costurar o fole aqui, assim, ó, tá? O direito virado no direito, certo? Aí a gente vai colocar os alfinetes aqui. E na hora de costurar, cuida pra nossa alça não entortar, tá? Deixa ela bem retinha. Na hora que vai passar ali em cima da alça, aí dá uma cuidadinha. Então, a gente vai colocar o fole desse lado. E vai colocar também nesse lado aqui. E aí, costurando, retrocesso no início e no final, certo? Costurando aqui, tá? Na beirada aqui. Então, ó, nosso fole tá costurado, tá? Então, agora nós vamos colocar o nosso zíper aqui na parte do fole, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos... Aqui eu já peguei o zíper, eu abri ele, tá? E uma pontinha dele a gente vai dobrar, o dentinho tá assim, a gente vai dobrar pra cá. Dobrando ele assim, né, eu apertei ele com o meu alicate aqui, para o dentinho ficar bem dobrado. A gente vai medir aqui, ó, 3 centímetros, ó, tá? Aí a gente vai pôr ele, ó, com o dentinho assim virado pra baixo, tá? Os dentinhos virados pra baixo. A gente vai pôr bem em cima dessa marcação aqui, ó. Assim, tá? Os alfinetes. Ó. Vamos colocar ele aqui. Tamanho. Ele é bem chatinho essa parte aqui do zíper, mas fica bem legal depois, vocês vão ver. Ó, assim. Aí vocês vão colocar ele aqui, todo ele. Aqui. E aqui nesta ponta, tá? A gente vai refilar aqui, porque tem conta. Nesta ponta aqui, nós vamos deixar 6, vamos marcar 6 centímetros, porque daí costura 1, fica 5, tá bom. 6 centímetros e a gente vai vir até aqui.
até aqui, tá? Então, a gente vai vir com a costura depois até aqui, certo? A gente vem com a costura aqui em cima, ó, passa com o maior cuidado, vem vindo daqui, passa com o maior cuidado, com a mão mesmo, vai girando a máquina e vem vindo aqui e para aqui nesse alfinete e faz o retrocesso. Aqui desse lado, tá? Vai ser a mesma coisa. Vou refilar aqui esse pedacinho. Deixa eu botar a peça assim, fica mais fácil para vocês verem. Deixa aqui assim, tá? Desse lado aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai botar o zíper assim, então a gente vai fazer aqui, ó, o dentinho assim, dobra assim, tá? E dá uma apertada nele, para ele quebrar ali naquele cantinho, né? Aí vocês vão botar ele aqui, ó. Se desse lado aqui é os 3 centímetros, né? Aqui desse lado, no mesmo lado aqui da bolsa, a mesma coisa, tá? 3 centímetros, certo? Ó, mesmo lado aqui da bolsa, 3 centímetros aqui, tá? E aqui, do lado de cá até aqui, foram 5 ou 6, deixa eu não lembro mais quanto eu tinha dito. Foram 6. Desse lado até aqui, 6 centímetros. Então, a gente vai botando os alfinetes. Ali onde eu marquei os 6 centímetros, tá? Então, a gente, ó, estão revisando, ó, os dois lados, ó, os dois lados tem que estar aqui assim, os mesmos lados da bolsa, e aqui também, os dois lados, né? Então, começando daqui, com retrocesso, vem e passa aqui por cima com maior cuidado, aqui também, tá? Eu começo daqui desse lado e vai até aqui e faz o retrocesso. Esses dois rabinhos aqui não podem costurar, tem que ficar solto. Tem que parar aqui aonde eu falei, tá? Olha, gente, o nosso zíper tá costurado, tá? Ó, até aqui, mesma coisa aqui. Agora a gente vai partir pro forro. Eu cortei o forro, né? Do mesmo tamanho da bolsa e aqui maior. Só que eu não lembrava, porque fazia tempo que eu não costurava mais esse molde. A gente tem que descontar aqui desse lado, nós temos que descontar a altura do fole menos 1 centímetro. Então, aqui nós temos que tirar 5 centímetros aqui, tá? Aqui nós temos que tirar 5 centímetros, tá? Do nosso forro. Porque isso aqui, na verdade, o fole conta como forro, porque o fole vai para dentro da bolsa. Então, a gente vai diminuir aqui. Então, é a largura do fole menos 1 centímetro, tá? Então, nós vamos tirar aqui esses 5 centímetros. Pronto, feito isso, agora nós vamos começar a trabalhar com o nosso forro, tá? A gente vai agora, nós vamos fazer uma coisa aqui, nós vamos pegar alfinetes, ó, a gente vai fazer isso aqui. A gente não pode dobrar assim, porque senão vai dar uma prega. A gente tem que dobrar ele assim, ó, bem sutil pra cá. Porque a gente não vai poder, a gente vai botar o nosso forro agora em cima, quer ver, ó, o nosso forro, tá? Direito do forro com o direito da bolsa. A gente vai botar ele aqui em cima, o nosso forro, tá? E aí, o que que acontece é que a costura do forro,
ela vai vir desde aqui da ponta, né? Ela vai vir desde a ponta aqui, ó. A costura do forro vai vir desde a ponta, então ela vem daqui com retrocesso e vem vindo. E passa por aqui. E esse rabinho tem que ficar pra lá, ele não pode ser costurado. Aí vem vindo aqui e aqui passa normal, aqui em cima, tá? Com muito cuidado pra não quebrar a agulha. Então, e aqui também a costura vem de fora a fora, tá? Vem de fora a fora, certo? Então, a gente coloca os alfinetes, eu gosto de costurar aqui por esse lado, como eu já falei anteriormente, né? Então, né, ó, nosso forro tá assim costuradinho. Aí aqui, né, o rabinho bem seguro, preso ali, tá? A mesma coisa, gente, mesma coisa do outro lado. Aqui, vamos botar pra cá, tá? E vamos botar o nosso forrinho. Viu, gente? Assim, ó, sempre, tá? Faz o retrocesso, porque depois senão fica abrindo na hora que a gente vai juntar as partes. Então... esse tecido molinho, ele gosta de... Acho que eu vou botar assim. Tá, gente? Então, ó, vou alfinetar tudo aqui. E vou pra máquina, tá? Com o nosso calcador de zíper. Fazer essa costura do forrinho. E aí, cuidado ali na hora de passar em cima onde o zíper tá dobrado, tá? Olha, gente, nosso forro tá costurado. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos pegar esse aqui e nós vamos botar bem pra cá. Bem pra cá. Porque nós vamos costurar a nossa bolsa nas laterais, nós vamos fechar, então ele tem que ficar escondido aqui, ele não pode incomodar. Aí a gente vai fazer assim. Ó. Nós vamos juntar aqui. E essa lateral aqui que nós vamos costurar, gente, é bom a gente passar, como são várias camadas de tecido e nós estamos numa máquina doméstica, eu sugiro passar, olha, os bolsos ficaram bem certinho ali, tá vendo, ó? Isso é ótimo. Eu sugiro passar umas 3 costuras aqui nessa lateral, porque aqui são, olha quantas camadas são de tecido, né? Então, eu sugiro fazer isso, tá? Ó, aqui... O fole tem que estar aqui também, ó, alinhadinho, ó, as duas partes, tá? Podemos abrir essa costura, isso aqui até é bom abrir assim, ó. Aí a gente junta aqui. Aqui no forro não há necessidade porque é fininho, né? Então... Então, a gente vai vir com uma costura retrocesso aqui, vai vindo aqui, passa por cima aqui tudo e termina aqui com retrocesso. E depois, vamos reforçar essa costura aqui, tá? Eu vou fazer esse lado, depois a gente mostra e depois a gente vai pro outro lado, tá? Ó, gente, tá? A costura tá feita, aqui eu fiz 3, se fosse tinta eu ia dizer de mão, né? Mas então 3 costuras aqui pra ficar bem fechadinho. Então agora a gente vai pro outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai juntar direitinho todas os encontros aqui, ó, dos nossos bolsos, né?
Vamos alfinetar tudo direitinho, abre aqui, né? Que nem eu fiz do outro lado, gente, tá? Vamos alfinetar tudo, assim, toda a lateral e vamos costurar. Tá, gente? Ó, as laterais da nossa bolsa tá costurada. Eu vou cortar esse cantinho de zíper aqui. Que ficou aqui. Vou cortar aqui também. Aí, agora nós vamos fechar a famosa caixinha de leite, que é isso aqui. Aí, como é um tecido, tem várias camadas, né? A gente vai ter que domar ele, tá? A gente vai abrir aqui. Só aqui pra fechar a caixinha de leite. Vou botar o alfinete aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, quando nós passar a costura aqui, deixar aberto. E também vamos fazer 2 costurinhas aqui de reforço com os retrocessos no início e no final. Mesma coisa desse lado, tá? Então, esse é o canto da nossa bolsa e a gente vai fechar os cantinhos, tá? Tá, gente? Olha, nossos cantinhos estão fechados, certo? Agora a gente vai aqui na parte do forro. O forro a gente vai aqui. Vamos fazer o fundo dele primeiro. Aí é o seguinte, tá? A gente não vai fechar todo ele. Nós vamos começar com o retrocesso aqui. A gente vai deixar mais ou menos, vai ficar até aqui e até aqui. Mais ou menos esse mesmo espaço. Vem com a costura daqui com retrocesso, termina aqui com retrocesso, começa aqui, termina aqui. Deixa esse espaço aqui aberto, que é por onde a gente vai desvirar a nossa bolsa, tá? Feita aqui a nossa costura, agora a gente vai fechar, tá? O nosso forrinho, certo? A gente vai costurar ele, que nem a gente fez a nossa parte da bolsa, tá? Então, colocando os alfinetes. Ó, tá? E aí a gente vai passar uma costura aqui. A mesma coisa aqui do outro lado também, tá? Então, eu vou alfinetar e mostro antes de costurar. Ó, gente, tá alfinetado, nós vamos passar uma costura aqui, retrocesso nas pontas, tá? E aí, depois, vamos pro próximo passo. Tá, gente? Olha, o nosso forrinho tá costurado, tá? Todo ele. Agora, a gente vai por aqui, nós vamos desvirar a nossa bolsa, com cuidado. E cuidado com aquele alfinete que tá preso ali o nosso zíper, tá? Então, vamos lá. Eu vou desvirar aqui direitinho e já mostro pra vocês. Tá, gente? A nossa bolsa tá desvirada e aqui tá aquela abertura. Eu já tava aqui preparando, ó. A gente vai passar uma costura aqui. Ó. Tá? Nós vamos fechar esta abertura aqui, certo? Gente, a nossa bolsa tá costurada, tá? Tá fechado o forro. Agora a gente vai colocar ele pra dentro. Todo ele pra dentro. A gente vai... Agora nós vamos fazer assim, ó. Depois a gente ajeita o forro lá, tá? A gente vai pegar aqui. A gente vai ajeitar assim.
toda a volta da nossa bolsa. Assim. A gente vai botar o nosso... Ó, tem que ajeitar bem aqui o fole para não ficar sobrando ali. Eu vou fazer isso, eu vou depois mostrar para vocês como é que ficou toda ela alfinetada, tá? Ó, gente, toda ela tá alfinetada. Aí lá dentro o forrinho, ó, fica bem certinho. Agora a gente vai pra máquina, tá? E nós vamos fazer um pesponto em toda a volta dela, tá? Toda a volta a gente vai pespontar pra ficar bem certinho aqui o nosso fole pra dentro da bolsa, certo? Aqui, gente, tá? Eu tô seguindo aqui o calcador aqui na beiradinha, daí vai ficar... A costura não fica tão bem, tão na beirada da bolsa. Eu acho que fica mais bonito, dando um espaço. Ó, gente, a nossa bolsa, tá? Toda ela costuradinha. Aqui agora nós vamos colocar o nosso cursor, ó. A gente vai puxar aqui pra fora um pouquinho. Ó, a gente vai juntar aqui os dois lados. Ó. Vamos levando juntinho assim. Essas pontas aqui para fora. Ó. Tá? Bem certinho. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Podemos deixar toda essa ponta ou podemos fazer menor. Eu vou tirar um pedaço, acho que não precisa ser tão grande assim. Mais um pedaço, porque vai ficar uma ponteira. Nós vamos fazer agora de tecido. Nós vamos botar aqui o nosso cursor. Agora eu vou botar um cursor normal, não vou botar com aquele pingente, porque fica por dentro mesmo, né? Ó. Pronto. Certo? Agora aqui, tira esse aqui. Aí a gente vai fazer, tá? Nós vamos medir aqui. Tá vendo, ó, gente? Ele é um pouquinho mais largo. Um pouquinho mais largo que o zíper. Nós vamos passar uma costura aqui, na lateral aqui. Tá, gente? Até pode não precisa ser tão grande. Então, a gente vai passar uma costura aqui, tá? Ó, bota aqui em cima, tá vendo, ó? É uma costura nessa lateral aqui. Vamos costurar essa lateral primeiro. Ó, tá costurado, tá? Agora a gente vai abrir bem isso aqui. Ó, e vamos fazer assim, tá? Essa costura aqui fica pra baixo, tá? Ó. Tá vendo? Essa costura fica pra baixo do zíper aqui. Agora a gente vai passar uma costura aqui, tá? Cuidado pra não quebrar a agulha. Fazendo o retrocesso, tá, gente? Ó, aqui eu vou... Ó, tem que ir na manha aqui pra nós não correr o risco de quebrar a agulha. Ó, feito a nossa costura, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai desvirar. A gente até pode tirar um pedaço aqui,
Não precisa ficar tão largo. Bem bonita a nossa ponteira, ó. Aí a gente vai dobrar pra dentro. A gente pode deixar ela menorzinha, a gente pode deixar assim, desse tamanho, ó. Então a gente pode tirar aqui um pedaço. Eu sempre prefiro, né, fazer ela maior do que menor. A gente corta aqui um pedaço. E agora a gente vai virar. Que tem que ser. Ó. Tá vendo, gente? Ó, tá viradinho. Aí agora aqui a gente vai passar uma costura, tá? Com os retrocessos nos cantinhos, assim. Ó, gente, tá? Costuradinho aqui, com os retrocessos. Agora a gente coloca, sabe aquele espaço de 5 centímetros que a gente deixou lá no fólio, ó? Isso aqui vai pra dentro aqui, tá? Vai lá pra dentro da bolsa, certo? Ó. Então, ó. Quem quiser deixar aquela ponteira pra fora, pode deixar pra fora também, tá? Aqui. O zíper pegou. Pegou aqui no forrinho, pronto. Esse zíper tá um pouquinho duro, né? Porque ele tá sem ser usado, então depois ele vai amaciando. Eu vou passar ela direitinho e vou mostrar pra vocês que linda que ela ficou. Vou tirar essa marca de giz aqui do tecido, tá? E aí nós vamos curtir a nossa bolsa. Só um minutinho. Olha, gente, aquela hora que eu tava fechando a bolsa ali, eu vi que o zíper pegou esse forro aqui um pouco, sabe? Porque ele fica assim, ó, solto aqui perto do zíper. Então, eu resolvi fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó. A gente vai fazer uma costura de rebate aqui, ó. Nessa beirada aqui toda, ó. Toda ela, ó, fazer uma costurinha de rebate aqui, pro forro não fazer isso aqui, ó. O forro não vir assim e o cursor pegar o forro, tá? Isso aqui poderia ter sido feito antes também, mas na hora a gente não lembra, né? Não lembrei no caso. Aí então, mas agora dá pra fazer, então vamos fazer, né, gente? Ó, é só ir pra máquina, ó. Tá? Dá tranquilo para nós continuar fazendo isso aqui. O único cuidado é botar os alfinetes aqui, ó. Ó, para segurar o forrinho, para ele ficar bem sentadinho assim, ó, para ajeitar ele. Daí depois não corre o risco do cursor pegar o forro, né? Tá? Eu vou fazer isso e vou mostrar pra vocês ali como ficou. Fica bem melhor daí, tá? Olha, gente, tá? Eu fiz aqui a nossa costurinha, tá? Então é bem tranquilo, vai fazendo toda a volta, ó. Só cuidado aqui na hora, né, de passar... Na verdade, aqui onde tá o zíper dobradinho, né? E aqui, ó. Ó, continua aqui, ó, toda a volta, tá? Aí ficou bem, aí o zíper não pega no forro, tá? Olha que maravilha, certo? Então, a nossa bolsa tá pronta, tá? Ficou muito linda. Ela é uma bolsa boa de tamanho, né? Ela tem os dois bolsos, um bolsão grande de cada lado. E ainda tem esses compartimentos para colocar as canetas, tá? Olha só que show! Aí aqui eu fiz os dois porta-lápis marca-texto, tá? Que a gente bota aqui as canetas.
E aí tu pode passar, no caso, o elástico aonde tu parou de ler. Por exemplo, tá lendo um livro, parei na página tal, passo o elástico pela página, ó. E aí não se perde. Então, eu fiz, são dois porta-lápis marca-texto, tá? E a nossa necessaire, tá? Pro óculos, certo? Então, projeto lindo, finalizado, tá bom, gente? Eu agradeço vocês por participarem aqui comigo, me acompanharem mais esse projeto. Muito, muito obrigada. Se vocês gostaram, compartilhe com suas amigas costureiras, tá? Se tem sugestões, a gente agradece as sugestões, porque a gente está sempre querendo melhorar e passar o melhor que nós temos para vocês, tá? Muito, muito obrigada, gente, tá? E até o próximo projeto. Um beijo! Deixe seu like aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas novidades em primeira mão.